Vamos então resolver o segundo exercício. Neste exercício vamos fazer uma análise dos dados no gráfico circular. Portanto, o nosso exercício é este segundo, está aqui localizado, cujo enunciado é o seguinte. Perguntou-se a um conjunto de pessoas qual era a atividade que preferiam praticar nos tempos livres. A partir das suas respostas constitui-se o gráfico circular seguinte. Portanto, aqui temos 38% de leitura, desporto 20%, televisão 16%, jogos 23% e outros 3%. Identifica as afirmações que se podem assumir como verdadeiras e como falsas. Justifica a escolha de cada uma das afirmações falsas. Vamos verificar pergunta a pergunta. A linha A diz o seguinte: a partir do gráfico sabe-se que 100 pessoas responderam à pergunta. Onde é que nos diz aqui que 100 pessoas responderam à pergunta? Nós vemos aqui percentagens, não vemos quantidades, não vemos valores absolutos, não vemos frequências absolutas. Portanto, isto é falso. O gráfico circular não indica o número de pessoas associadas a cada uma das atividades. O que nos indica é a distribuição percentual, cá está 38, 20, 16, 23, 3%, relativamente a cada uma dessas atividades. Por exemplo, se o número de pessoas fosse um total de 100, fosse no total 100 pessoas, se o inquérito fosse feito a 100 pessoas, teríamos então 38 pessoas, 20, 16, 23 e 3. Se o número de pessoas fosse no total 10 mil, e sendo as percentagens as mesmas, as quantidades já variavam, porque era 38% de 10 mil eram 3.800, depois 20% de 10 mil eram 2.000, depois 16% de 10 mil, 1.600, 23% de 10 mil eram 2.300 e 3% de 10 mil eram 300, certo? Portanto, neste caso a dimensão da amostra não está definida. No segundo gráfico, aqui, que nós fizemos aqui, que é diferente do primeiro, aí é que temos uma dimensão da amostra igual a 100, não é assim? Porque neste caso o gráfico de cima reflete frequências relativas e o de baixo reflete frequências absolutas. Portanto, neste caso aqui nós já não podemos extrapolar isto para outras dimensões da amostra, porque não temos valores percentuais, mas temos apenas para o somatório destes valores aqui, que corresponde a 100. 38 mais 20 mais 16 mais 23 mais 3 dá 100 pessoas. Então isto foi um inquérito feito a 100 pessoas. Enquanto de cima não sabemos qual é a dimensão da amostra, sabemos é que a distribuição percentual é deste modo, é distribuída deste modo. A linha B. A maioria das pessoas inquiridas prefere o desporto. Isto é falso. Porquê? Qual é o setor circular com maior amplitude? É este amarelo. O amarelo é referente à leitura. Portanto, o que tem maior amplitude corresponde à maior preferência. Portanto, no gráfico circular, o setor circular com maior amplitude corresponde à leitura. É este amarelo. Está aqui assinalado. Portanto, a maioria das pessoas inquiridas, concretamente 38% delas, prefere a leitura como atividade a praticar nos tempos livres. Portanto, a questão do desporto, que é a segunda, está na segunda posição e não na primeira. Não é? A linha C, das pessoas que responderam, 20% preferem a leitura. Portanto, isto é falso. No gráfico circular, a percentagem referente à atividade de leitura é 38%. Isto é, 38% das pessoas inquiridas preferem a leitura. Os 20% é relativo ao desporto. Portanto, 20% das pessoas preferem praticar desporto nos tempos livres. A linha D, neste estudo há mais pessoas que preferem jogar futebol do que ver televisão. Isto é falso. Não existe qualquer informação sobre a percentagem de pessoas que preferem o futebol como atividade de desporto, nos tempos livres. O que nós temos é que os jogos aparecem como atividades de tempos livres com um peso de 23%. Mas aqui não está discriminado se é futebol ou outro desporto qualquer. Portanto, o que o gráfico circular nos indica é que 23% das pessoas preferem a prática de jogos, não estando por isso individualizados os diversos jogos. Portanto, isto é falso, não é assim? Não temos informação que permita concluir que o jogar futebol é a atividade de maior preferência. Não é? A linha E, neste estudo, há mais pessoas que preferem a leitura do que jogos. É verdadeiro, porque a percentagem de pessoas que preferem leitura é de 38%. É maior do que a percentagem de pessoas que preferem jogos, que é de 23%. Portanto, 38 é maior que 23%, portanto, a afirmação está correta. Notar que a amplitude do setor circular correspondente à leitura é maior, esta amplitude, este ângulo aqui, é maior do que o ângulo deste setor circular, correspondente aos jogos.
Portanto, deixo aqui uma nota, nem sempre é possível visualizar concretamente em setores circulares com amplitudes próximas. Não é? Portanto, esta conclusão que nós dizemos que este setor circular tem maior amplitude que este, neste caso é visível, mas se houver demasiados setores circulares, se eles tiverem uma amplitude próximas, nós não é pela visualização ou comparação da amplitude que nós podemos tirar conclusões. Nós teremos conclusões pela informação associada ao setor circular. Neste caso temos aqui 38%, é maior que 23%, não é assim? Porque imaginemos, se este fosse aqui, em vez de 23, fosse 37%, nós não íamos poder distinguir as duas amplitudes. Teríamos que distinguir pelo valor associado ao respectivo setor circular. A linha F, a moda deste conjunto de dados é 38%. Portanto, a moda o que é? O valor que a variável assume com maior frequência. Neste caso, a variável a atividade praticada nos tempos livres é a variável estatística. Assume diversos valores, entre os quais a questão da leitura. A leitura, o desporto, a televisão, os jogos e outros. Portanto, quando nos é pedida a moda, nós devemos pensar nesta sequência, sempre neste raciocínio. Devemos esclarecer qual é a variável estatística que estamos a tratar, devemos analisar qual o valor que ela assume mais vezes e no inquérito em causa qual é esse valor. Por exemplo, no nosso caso, o que é que nós verificamos? Verificamos que a variável estatística é a atividade praticada nos tempos livres, é a variável estatística. No inquérito, ela assume mais vezes a resposta como leitura. Então, cá está, a leitura, temos aqui várias respostas ao inquérito, a leitura é que aparece mais vezes. Está aqui a maior porcentagem, 38%. E a sua frequência, neste caso frequência relativa, porque é dada em valores percentuais e não em valores absolutos, que seria, nesse caso seria a frequência absoluta, é de 38%. Portanto, a moda é a leitura. Portanto, a leitura é a resposta que aparece mais vezes no inquérito, como atividade praticada nos tempos livres. Portanto, essa é que é a moda. A moda é a leitura.